Vamos dar continuidade do regime jurídico único dos servidores de Marituba. E a gente parou no artigo 54. Vamos ver o que é considerado vencimento. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Isso aqui, o vencimento é a parte base do seu salário, é o base. Artigo 55. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento. Artigo 56. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecido em lei. Ou seja, o vencimento ele é considerado o vencimento a remuneração base, né? Vamos dizer assim. Não se chama remuneração, tá? Vencimento é vencimento. E ele é como fosse o teu salário base. Ele é pouco. Só que esse pouco ele é somado com algumas gratificações adicionais, conhecidos também como vantagens pecuniárias. Somando o vencimento mais as vantagens pecuniárias, que dá aquele salário maior, né? Que o todo mesmo, né, completo, com todos os adicionais, por exemplo, risco de vida, insalubridade, com tudo que tem direito, o tudão se chama remuneração. Então a remuneração é o tudão, tudo, entendeu? E o vencimento é a parte base, né? Aquele valor fixado em lei, que é o mínimo, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente olha algum edital, né, de guarda municipal, a gente vê lá a guarda municipal ganhando 1.700, só que aquele 1.700 que aparecia em alguns editais, 1.600, 1.700, é o vencimento. É a remuneração base, vencimento. Só que aí tem adicional de risco de vida, jornada de trabalho excepcional, entre outras coisas. Aí quando vai ver, o guarda municipal está ganhando 3 a 4 mil reais. Então aquele lá é o vencimento, aquele base. Remuneração é o tudão que a gente vê no portal da transparência. Isso aqui é bastante importante conhecer, né? Isso aqui cai em prova. Parágrafo primeiro, a remuneração do servidor investido na função de chefia será paga na forma do artigo 73. Parágrafo segundo, o servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa de sua alocação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo 106, parágrafo único. Parágrafo terceiro, o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível e observará os princípios da isonomia quando couber. Provento também é bastante importante. Provento. Isso aqui caiu na última prova se eu não me engano, caiu na última prova de agente de trânsito de Marituba, né? De 2023, no concurso de 2023 para agente de trânsito. Então, provento é a retribuição pecuniária paga ao servidor aposentado ou em disponibilidade. Então, o servidor de disponibilidade que a gente falou, o servidor em disponibilidade é basicamente um aposentado. Por exemplo, o cara ele exerce algum cargo público, né? Só que esse cargo dele foi extinto. Ele vai ficar em disponibilidade. Ele vai ficar recebendo igual um aposentado, sem trabalhar, até que se encontre outro cargo para ele compatível, né, com as mesmas atribuições e remuneração, que aí ele vai entrar em aproveitamento, ele vai ser aproveitado. Mas nesse caso aqui, disponibilidade e aposentado recebem provento. Se dizer na prova que aposentado e servidor em disponibilidade recebe remuneração, por exemplo, remuneração, vencimento, essas coisas, vai estar errado, tá? O correto é falar provento. Artigo 58. Nenhum servidor poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores fixados como remuneração em espécie a qualquer título para a prefeitura. Artigo 59. A menor remuneração atribuída aos cargos de carreira não será inferior ao menor salário estabelecido pela legislação federal específica. Aqui está falando do salário mínimo, no artigo 59. Artigo 60. O servidor perderá a remuneração dos dias que faltar ao serviço. Segundo, a parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausentes e saídas antecipadas, igual ou superior a 60 minutos. Terceiro, metade da remuneração, né, porta 141. Se eu não me engano, esse 141 aqui vai falar como se fosse uma espécie de multa. Multa não é. Suspensão, ele vai ser suspenso do exercício do cargo dele, né, por um tempo. E esse tempo que ele ficar fora, ele vai ficar sem receber. Ele vai ficar sem receber. Mas tem uma hipótese que ele vai poder trabalhar, mas quando ele trabalhar, ele vai receber apenas 50% da remuneração. Por isso que aqui está falando da metade, ó. Metade da remuneração. Isso aqui é no caso de suspensão. Aí tem um caso excepcional que ele vai ser obrigado a trabalhar, né? Vai ficar sem receber, mas caso ele trabalhe, vai receber a metade. É basicamente essa ideia que a gente vê lá no artigo 141. Artigo 61.
Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Remuneração é que o recebedor comum recebe, né? Junto do... a remuneração é basicamente o que a gente viu lá, que era a remuneração. Vamos ler lá, vale a pena. Remuneração é o vencimento, mais as vantagens pecuniárias adicionais, né? Então, vamos lá, onde é que a gente parou? Então, está dizendo aqui que, salvo imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Isso aqui também vale para o provento. Que provento? Quem recebe provento? O aposentado e o servidor em disponibilidade. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição dos custos na forma definida em regulamento. Artigo 62. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a quinta parte da remuneração ou provento. Artigo 63. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. Então aqui, só esses 60 dias, por exemplo, ele foi demitido, ele trabalhava, né, mas ele causou um dano ao erário, né, lesão ao erário, então ele foi demitido ou exonerado, ele vai ter 60 dias para quitar esse prejuízo, né? Ele tem que ter 60 dias. Caso ele não quite, isso vai se tornar em dívida ativa. A gente vai encontrar aqui no parágrafo único. Vamos lá. A não quitação, né, do débito que a gente viu anteriormente, 60 dias, a não quitação do débito no prazo previsto implicará em sua inscrição em dívida ativa. Vai começar a contar juros. Artigo 64. O vencimento, a remuneração e o provento não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de homologação ou decisão judicial. Então a gente vai parar por aqui, né, na parte das vantagens, capítulo 3. Na próxima a gente vai ver sobre as vantagens. Então na próxima aula eu dou continuidade sobre o regime jurídico único dos servidores de Marituba.